Olá, pessoal. Muita paz, muita luz a todos. Desculpe esse transtorno técnico aí, né? A gente está começando um pouco atrasado a palestra, mas já contornamos o problema da internet, tá? Vamos lá, então. Agora, o tema que nós vamos abordar é a relação entre intraterreno e extraterrestre. Vamos tentar entender essa ponte, porque as pessoas fazem muita confusão, né? Hoje em dia, parece uma nave. Essa nave é intra ou essa nave é extra? Descem uns humanos bonitos dessa nave, são pleidianos ou são humanos intra? Esse é o grande problema. Então vamos tentar entender aonde surge essa relação intra e extra, tá? Para vocês entenderem legal. Então vamos lá, nosso velho modelo, né, de planos espirituais aqui, tá? Nenhuma visão dos extraterrestres sem a visão espiritual é fria. É materialismo dialético, vocês não vão entender nada, né? Por isso que eu falo, né, que os americanos estão 1000 anos atrasados em relação a entender o fenômeno. O fenômeno tem uma dimensão psíquica, espiritual, muito grande. Ele não é um fenômeno simplesmente, né, como eu falo assim, material. Então, está lá o comando do projeto Terra. Muito bem. Quem é responsável por toda a Atlântida, tudo que aconteceu na Atlântida? Comando do projeto Terra. Esse comando, quando acontece a grande transição planetária da Atlântida, bilhões da grande guerra e do grande desastre morrem, vai tudo para o astral. Então fica tudo no astral, né? Então esses espíritos que estão aqui no astral, eles vão passar pelo juízo final Atlântico. Então eles vão passar pelo julgamento cósmico estelar, que é a avaliação de toda a experiência planetária que esse espírito viveu ali naquele momento. Bom, alguns espíritos que estão num grau de evolução maior, mas que também morreu na transição, eles vão ficar aguardando para reencarnar na Era da Luz. Ok? E aquela elite de espíritos que tinha um grau kármico muito pesado ainda para resgatar, o comando prepara a sua transmigração estelar. Ou seja, em blocos, naves gigantescas, eles vão para bases operacionais e eles vão ser transmigrados para projetos planetários que ainda estão sob a lei do karma. Tá? Então eles redistribuem para a galáxia em projetos que ainda estão naquela fase kármica, onde eles vão poder resgatar. Isso aconteceu, né, já quando os espíritos do sistema Capela, 15.000 anos atrás, quando começa, né, a descer espíritos lá na Atlântida, mais avançado, um sistema planetário também passou por transição planetária chamado Capela, no sistema capelino. Ali houve a separação do joio e do trigo e a Terra estava naquele ponto extremamente primitivo, exatamente como o começo da civilização egípcia, tal, sumério e babilônico, 3.000 anos antes de Cristo. Muito primitivo. Mas só que lá na Atlântida, 15.000 anos atrás. Então, os espíritos mais kármicos desceram à Terra. Aí se deu, então, a lenda dos anjos decaídos. Antes do dilúvio. Tudo é antes do dilúvio. Então, os anjos decaídos e a expulsão do paraíso. O paraíso nunca foi na Terra. O paraíso era o sistema capelino, onde a civilização estava extremamente avançada, e esses espíritos, então, saem desse plano astral que também era avançado, e são trazidos para um planeta muito primitivo, na Idade da Pedra, onde eles tinham que reencarnar novamente e vivenciar experiências muito tensas. Era muito difícil para eles. Foi uma situação extremamente difícil para esses espíritos que eram altivos, eram cientistas, pessoas inteligentes, sabe? E reencarnar num planeta muito primitivo, onde eles não tinham condições de absolutamente nada. Tá?
Então, os engenheiros genéticos fizeram mudanças profundas na matriz genética dos seres que estavam aqui, para adaptar esses novos espíritos que chegaram. Aí vem a relação, né, de que eles se apaixonaram pelas mulheres da Terra, aquela história toda que não tem nada a ver, para dar uma raça de gigantes, né? Então, na verdade, foi porque o plano astral precisou fazer mudanças genéticas para adaptar esse novo espírito que iria se misturar com aquela raça de 15 mil anos antes de Cristo e deu a raça Atlante. Aí que surge a raça Atlante. Os Atlantes, eles são extremamente iguais aos índios americanos, aquele pele vermelha. Pele vermelha. Então, os Atlantes têm toda essa pele vermelha, essa nova raça aí. Mas é claro que quando a raça começou a crescer, você tem que entender que é igual hoje. Vamos pegar o europeu, o nórdico, o loiro, o azul, aquela coisa toda. Só que com o passar do tempo, o planeta Terra tem quantas etnias aqui hoje? Quantas misturas nós não temos? Você está me entendendo? Então, na época da Atlântida, também tinha essas misturas étnicas, não era uma raça pura. O planeta chegou um momento que ele povoou o planeta inteiro também. Vocês sabem, na Atlântida, né, antes do dilúvio, né, qual o local ou foi o país que mais se elevou espiritualmente? Aonde ficava? Antes do desastre. Porque a civilização atlântida era que nem nós hoje. Você tem um pessoal fazendo bomba atômica, e nós aqui tentando contatar ET, evoluir espiritualmente, sacou? Então era a mesma coisa, né? No Peru. O Peru, ele foi naquela região ali, que não chamava Peru na época, aquela região era uma região de uma colônia atlante. E essa colônia, ela era tão avançada que não tinha polícia. Não existia polícia, não existiam cadeias, era uma comunidade super avançada, né? Se alguém cometesse algum erro, que era difícil, eles simplesmente eram banidos da sociedade, daquele lugar. Mas não havia dinheiro, tudo era comunitário, medicina para todo mundo, ensino para todo mundo, tudo de graça. Atingiu um nível espiritual muito avançado, né, aquelas comunidades peruanas, né, que vão dar início depois da Era da Luz. Essas comunidades que previram a catástrofe é que fizeram as arcas de Noé, porque os materialistas não estavam nem aí. Então, quando eles previram a catástrofe Atlântida, né, esse pessoal pré-Atlante, né, que construíram as bases, eles tinham contato, que nem nós aqui temos contato com o espírito, tem os médiuns, nós temos contato com os ETs, eles também tinham contato com os ETs, só que não tinha começado a Era da Luz, os ETs não podiam intervir. É igual hoje, nós estamos prestes, o ET não pode intervir. Ele só aparece, mostra, tal, dá essa coisa e deixa a gente no ar. Então, nós estamos no mesmo instante que nós estivemos em Atlântida na sua transição planetária Atlântica. Claro, não. O planeta inteiro foi povoado e teve globalização. As tecnologias eram muito avançadas. Tinha televisão, telecomunicação, tinha tudo. Eles eram mais avançados do que nós hoje, em termos tecnológicos. Certo? O mundo inteiro foi povoado. Você sabia que a grande guerra hoje polarização Oriente e Ocidente, certo? É Rússia, China e Europa e Estados Unidos. Naquela época, a rivalidade era entre o continente da Atlântida e o continente que vivia no norte da Índia, toda aquela região da Índia ali. Então ali vivia o pessoal do Rama, o Império Rama, né? Você está entendendo? O Império Ramayana. E lá na Atlântida, o Império Atlântico, é o continente da Atlântida. Então esses dois eram inimigos, fervorosos, ideológicos e tudo mais. Eles que fizeram a grande guerra. Isso, então, muita gente, né, no mundo, porque existiam países também, como hoje, existem muitas fronteiras, muitos países, não era um governo mundial, não existia governo mundial, eles eram rivalidades.
pessoal da Lemúria rivalizar, o pessoal do continente de Mu também está em conflito. Era um conflito mundial. Eles chegaram numa guerra mundial. Eles sempre tiveram conflitos regionais, como nós. Desde a época do Egito, eles estavam brigando. Até que chegaram no último estágio, que houve uma globalização, a ciência avançou muito e o planeta se tornou uma... Teve internet. Internet Atlântida e tal, né? Eles chegaram na época da Atlântida, a ciência deles começaram a desvendar os segredos da gravitação. Mas aí já estava o caos instalado. Então veja bem, eu quero que vocês entendam muito bem. Quem comandou tudo a Operação Atlântida, da transição planetária Atlântida, foi os ETs. E quem é os ETs? O comando. Este comando, ele chama muitas raças extraterrestres avançadas para essa operação final, que chama de operação final. Aí esses caras vão descer, eles vão descer até o plano físico aqui. Várias raças diferentes. Então, eles vão ter que reconstruir a Atlântida depois do desastre. Então, lá, eles não fizeram nenhuma interferência para não acontecer a guerra nuclear e não acontecer a catástrofe geológica. Porque a catástrofe geológica foi consequência da guerra nuclear. Eles explodiram bombas e armas tão poderosas que eles perderam o controle e isso mexeu com o núcleo da Terra. E aí o núcleo da Terra reagiu e rompeu com todas as coisas. Sobrou muito pouca gente, só quem estava nas bases de preservação, em locais seguros. Então, a história é essa. Passou desastre. A Terra acalmou. Eles saem das bases, vão reconstruir a cidade de superfície. Mas aí já está as naves pousando. Já está os espíritos materializando. Porque vocês têm que entender uma única coisa. Para um espírito mentor materializar e de conversar com as pessoas, é a mesma operação de um extraterrestre descer uma nave e falar com vocês. Porque os ETs são espíritos também.